Oremos. Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por esse novo sábado. Obrigado por estudar tua palavra, pela oportunidade de estudar tua palavra com irmãs e irmãos ao redor do Brasil. Quero te pedir que teus anjos e teu Espírito sejam em cada lar, em cada coração, e que sejas conduzindo esse estudo, Senhor, para que seja de bênçãos para todos nós. Queremos pedir, Senhor, que teu Espírito esteja conduzindo minha mente, minhas palavras, e nos ajude a compreender o mundo em que a gente está vivendo, a forma em que o inimigo está jogando as suas cartas nesse fim do mundo, nessa última geração, para que possamos estar apercebidos, para que possamos não cair no engano e ajudar muitas almas a escapar também desse engano. Nos ajuda a aprender sobre ti também, por contrastar essas coisas e ser cada vez mais semelhantes a Cristo. Te agradecemos porque podemos confiar nas tuas promessas, porque pedimos as coisas conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nessa manhã, vamos continuar com a escola sabatina na nossa sequência de estudos que a Anciotessa apresentou na Austrália em 2020. Na semana passada, a irmã Rossi fez um resumo de praticamente todos os estudos que foram feitos daqui, dessa série. Momento, desculpe. E, essa foi como uma introdução ao que a gente está vendo hoje. Mas preciso que todo mundo tenha em mente aquele resumo, ou que a gente estava vendo até aqui. E são estudos do Toro Apis, do protestantismo dividido, sim? Aqueles estudos sobre teorias de conspiração, aqueles estudos sobre sociedades secretas, ok? Especialmente quero pegar um gancho com esse ponto das sociedades secretas. Não lembro quem que foi que compartilhou aqui, mas lembro que foi compartilhado. Tem várias, sobre Walter Waite, etc. Tem várias teorias de conspiração protestantes que falam a respeito de sociedades secretas, certo? Vocês conhecem? Os nomes que geralmente eles usam são os maçons, os Illuminati, sim? Pessoas ricas, poderosas, enfim. E conservadores adventistas como Walter Waite, eles utilizam citações de Ellen White, onde ela fala sobre sociedades secretas para confirmar, de alguma forma, essas teorias de conspiração que são protestantes, como se Ellen White tivesse falado delas. Ok? Mas a gente viu que, na verdade, a forma como Ellen White fala sobre as sociedades secretas é que elas não são tão secretas assim. Que eram sociedades que as pessoas sabiam sobre quem eram os integrantes. Que tipo de sociedades secretas a gente viu que sim se encaixavam dentro da descrição que Ellen White fazia? Alguém lembra algum nome? Alguma sociedade secreta que a gente Ku Klux identificou? Klan. Ku Klux Klan, exatamente. Então, deixa eu provar por aqui. KKK. Ku Klux Klan. Bem, isso é um exemplo bem claro de uma sociedade secreta. Vocês estão vendo? Que sim se encaixa dentro do padrão que Ellen White descrevia. Supremacistas brancos, racistas, assassinos de pessoas negras que tinham um lema ou uma ideologia supostamente cristã, protestante, protecionista à sua própria religião. Antissemitas. Antissemitas também, obrigado.
Ok, esse é um exemplo claro. E as pessoas sabiam quem era parte do Ku Klux Klan. Não era nada muito secreto, como hoje se pretende que os Illuminati são maçons, etc. Ok. Bem, acho que com esse exemplo está bom. Hoje a gente quer falar de uma sociedade secreta, real, que existe nos dias de hoje, que se encaixa nos padrões de Ellen White, porque, para quem não lembra, Ellen White fala assim, que no fim do mundo haverá sociedades ela fala de homens que conspiram, essa palavra também, e ela fala como se fosse um poder maligno, ok, de Satanás. Walter Bates vai dizer que isso se refere aos Illuminati, maçons, etc., Igreja Católica, etc. Mas a gente acredita que não, que tem que se referir à ameaça que é apontada pela profecia, semelhante ao Ku Klux Klan. Na época do Ku Klux Klan, o problema com o qual o povo de Deus estava lidando é com o racismo. Hoje em dia, a gente está lidando com outros assuntos, também com racismo, mas mais especialmente com assuntos de gênero. E ameaça os grupos, vamos falar assim, as sociedades secretas que se juntam, das quais fala Ellen White, são em resposta a esses movimentos feministas, LGBT, etc., em prol dos direitos de igualdade de gênero, tá? E para isso a gente vai ler um artigo de um jornal que se chama The Advertiser. Eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco. De agora. A gente vai estar lendo e comentando sobre esse artigo. Vamos lá. Ok. Eu escolhi mostrar a página para vocês e não fazer um slide, porque acho que está muito bem feita. A página está bem ilustrada e tem muitas coisas interessantes que eu não conseguiria fazer uma coisa desse nível. Então, olha aqui. A Conspiração das Sete Montanhas. O jornal é The Advertiser. O escritor foi um jornalista chamado James Seidel. Acho que se pronuncia assim. E foi escrito no dia 8 de janeiro de 2019. Foi publicado. Ok. Eu vou pedir então para a irmã Cleo começar lendo. Eu vou pedir para ler até aqui, quando diz seu Deus. Então, irmã Cleo, poderia ler para nós, por favor? Foi quando a Igreja Católica Romana governou efetivamente todo o mundo ocidental, sob olhos idealizados, controlava todos os aspectos da vida civil. Os parocos dominavam as pequenas cidades e comunidades cardeais e papas podiam dobrar reis e nobres à sua vontade. Na realidade, as coisas raramente funcionavam dessa maneira, mas era a doutrina aceita na época. Agora, alguns grupos evangélicos querem aquele poder abrangente de volta. Eles se autodominaram, eles auto-se dominam, unionistas. Seu objetivo declara assim assumir o controle da sociedade e o governo dos Estados Unidos está na mira. Ele quer uma nação sob Deus, seu Deus. Ok, obrigado. Eu acho muito interessante. Vocês vão ver que até o layout, até o desenho da Society está assim, de acordo com a informação. É sobre uma conspiração que vem ocorrendo de fato
Você vai ver desde a época dos anos 70, não é uma conspiração secreta, é uma conspiração que está aí pública, né? Mas que todo mundo pode ver. Então vocês vão ver que é preto, assim, o fundo é preto. Vocês vão ver que tem várias imagens, assim, da Igreja Católica, coisas assim, que é um pouco uma ironia. É uma ironia, uma crítica a todo aquele pensamento medieval da união da Igreja e Estado, e está refletida essa ironia nas imagens que passa, como se os evangélicos quisessem, querem o mesmo que aconteceu na época da Idade Média, da união da Igreja e do Estado, tá? Então, assim é como começa esse artigo. Começa citando o tempo quando a Igreja Católica Romana reinava sobre as nações da Europa. E isso ele faz para introduzir esse grupo de protestantes que se autodenomina dominionista. Essa é uma palavra-chave. Aqui. Então, dominionista vem de domínio, e agora o artigo vai explicar isso. Mas é interessante que, como a gente sabe, os profetas. A Rossi terminou o estudo a semana passada, fazendo um repasso sobre as linhas sacerdotes, levitas e netineus, para fazer o ponto de que quem está arando e quem está dando a chuva temporã e seródia para os netineus e os levitas, não somos nós, senão que são os eventos externos. E a mídia, o meio de comunicação, são aqueles que preparam e aram, que preparam aqueles grupos para ser colhidos. Só que a forma em que esses meios de comunicação vão preparar os levitas e netineus é uma forma bem semelhante a como nós fazemos. Eles vão usar metodologia de parábolas e eles vão se referir aos mesmos períodos de tempo que a gente fala. Por exemplo, aqui começa fazendo um link com a Idade Média, com o tempo das trevas, os 1960 anos, que é o que a gente faria também. Ok. Vou pedir então para a tia Carla ler. Pode ler desde somente aqui até aqui o fim. Finalzinho. Somente quando isso for alcançado, os seguidores acreditam. Jesus retornará na segunda vinda, iniciando o fim dos dias e as profecias do livro de Apocalipse. É um movimento interdenominacional que parece ter nascido entre evangelistas de televisão e rádio na década de 1970. Eles citam uma passagem, Gênesis 1:28, como justificativa. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e subjugai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os viventes que se movem sobre a terra. É interpretado como sendo um mandato de Deus para que seus seguidores controlem todos os aspectos da vida. Esses novos apóstolos estão pregando uma mensagem que coloca a igreja acima do Estado e sua interpretação da tradição cristã acima da lei secular. E eles têm um plano para que isso seja cumprido. Obrigado, tia Carla. Então, quero chamar a atenção para vocês para alguns pontos aqui. Aqui fala de um movimento de televangelistas que começou na década de 1970. Qual movimento começou na década de 1970? Quem lembra? Muito importante para nós, nos Estados Unidos. A maioria moral, certo? O movimento da maioria moral é onde tem origem, onde teve o ápice, talvez, desses dominionistas. Eles vão citar Gênesis 1:28, e daí que vem a palavra dominionistas, porque Deus diz subjugar a terra e dominar sobre todo, né? Eles vão pegar essa palavra dominar e eles vão se chamar, ok, a gente vai cumprir a vontade de Deus, a gente vai dominar tudo. Todos os aspectos da vida, eles acham que tem a missão de dominar.
Ok, poderia ler, por favor, Gabi? Pode ler todo esse parágrafo aqui. O argumento é mais ou menos assim: a tão esperada segunda vinda ainda não aconteceu, pois os critérios descritos na Bíblia ainda não foram cumpridos. Os cristãos não participam de suas comunidades. Em vez disso, eles estão agrupados em suas próprias igrejas. Isso expôs os próprios pilares da sociedade suscetíveis à influência do diabo. Cabe aos crentes mudar isso, e eles argumentam, assumindo o controle de instituições-chave. Alguns movimentos evangélicos acreditam que isso é exigido pela profecia. Eles argumentam que os versículos bíblicos de Isaías 2, do verso 2 ao 3, instruem seus seguidores a assumir o controle. E acontecerá nos últimos dias que a montanha da casa do Senhor será estabelecida no topo das montanhas e será exaltada acima das colinas, e todas as nações fluirão para ela. As pessoas virão e dirão: venha e vamos subir ao monte do Senhor, para a casa de Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos e nós devemos andar nas suas veredas. Obrigado. Eles são pós-mileniaristas. Eu falei um pouco sobre isso umas rotinas passadas. O que significa isso? Eles acreditam que Jesus vai voltar depois do milênio temporal aqui na Terra. E quando vai começar esse milênio temporal? Eles acreditam que só vai começar quando o cristianismo esteja dominando o mundo. E que só então Jesus vai vir. Eles têm argumentos bíblicos, eles pegam textos e interpretam de forma como? Literal. De literal para literal, sempre esses movimentos conservadores evangélicos vão cometer esse erro. Vão pegar textos da Bíblia, aplicar de forma literal e tentar fazer uma teocracia, trazer, como no Israel antigo, assim no Israel moderno, um governo sob Deus, ok? Muito bem. Aqui tem, vocês vão ver que vai ter vários vídeos de YouTube que a jornalista colocou, e eu vi uma grande parte deles para confirmar de fato tudo que ele está falando. Eles vão apresentar algumas pessoas que são responsáveis principalmente por esses movimentos, e essas são as pessoas que vocês veem aqui, tá? Eu vou mencionar um pouco, vou falar um pouco sobre essas pessoas também. 7 cabeças são 7 montanhas. De onde é esse texto, capítulo e livro? Apocalipse 17. Exatamente, Apocalipse 17. E lá também eles vão citar para falar para essa teoria. Lara, poderia ler para nós, por favor, esse parágrafo? Argumenta que existem 7 dessas montanhas do Senhor. A chave para esse pensamento é Apocalipse 17, 1 a 18, que gira em torno do versículo 9. E aqui está a mente que possui sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas. A passagem profética fala de uma mulher má, embriagada com o sangue dos santos, que monta uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Acaba contando como essa fera se voltará contra a mulher, destruindo-a. A maioria dos teólogos vê a referência a 7 como sendo Roma, famosa construída sobre 7 colinas. Mas alguns evangélicos argumentam que essa besta e suas 7 cabeças, que são montanhas, representa a própria estrutura da sociedade. Ok, eles vão distorcer, claro, completamente o texto bíblico. Eles não entendem também não muito bem o texto bíblico. Mas a teologia deles é mais sofisticada do que parece. Não é tão boba assim como alguns podem pensar. Eles vão falar então que essas 7 montanhas é a estrutura da sociedade e que a mulher sentada acima é a igreja. Que eles têm que dominar então a estrutura da sociedade. Esse homem aqui chama Lance Wallnau, algo assim. E ele é
um dos principais, se não o principal hoje em dia, pregador dessa teologia das 7 montanhas. E a gente vai introduzir um pouco mais essas 7 montanhas. Sani, você poderia ler para nós esse parágrafo aqui e eu vou dividir até educação, para não te fazer ler muito. Então, isso é chamado de profecia das 7 montanhas, diz o defensor David Barton. Se você pretende estabelecer o reino de Deus, precisa ter essas 7 montanhas, e, novamente, isso é família, religião, educação, mídia, entretenimento, negócios e governo. Religião, abre aspas, com uma infinidade de religiões categorizadas em todo o mundo, é a responsabilidade da igreja alcançar os perdidos do amor e o evangelho de Jesus Cristo, e expandir o reino em esforços ministeriais, tanto nacional como internacionalmente. Família. Deus está chamando pais e mães, espirituais e biológicos, para fazer ordem ao caos que o inimigo desencadeou contra as famílias na América. Governo. Perdão, era só ter educação, né? Sim, tá bom. Se quiser, eu posso ir até... Vai até negócio, lê tudo melhor. Né? Sim. Ok. A reintrodução da verdade bíblica e dos valores centrados na Bíblia é a chave para a renovação e restauração do sistema de educação. Perdão, a minha filhinha está aqui mordendo meu pé, estou tentando chegar para trás. Educação. Eu tenho que deixar ela morder o pé para poder ficar calada. Educação. A introdução da verdade bíblica e dos valores centrados na Bíblia é a chave para a renovação e restauração do sistema educacional falido da América. Governo. Devemos ver uma mudança nesta arena a fim de preservar a herança cristã sobre a qual a América foi fundada. O objetivo é estabelecer líderes políticos juntos que afetarão todos os aspectos do governo. Mídia. As indústrias de arte e entretenimento exercem uma influência significativa. O corpo de Cristo precisa de homens e mulheres justos, poderosos, que não tenham medo de levar seu talento dado por Deus para as artes e o entretenimento. Negócio. Acreditamos que é a vontade do Senhor tornar seu povo próspero e que ele deseja que sua igreja use sua riqueza para financiar a obra da expansão do reino, simplificando prosperidade com um propósito. Obrigado. Então, isso é o que eles interpretam que são as 7 montanhas, tá bom? Eles interpretam que as 7 montanhas são 7 estruturas, são 7 pilares da sociedade que eles têm que dominar. E vocês vê, se vocês têm a alarme prendida para o perigo da união da igreja e do Estado, vocês veem quão perigoso é isso. Agora, se você, por outro lado, se você pensa igual que essas pessoas, ou você concorda em vários aspectos com que o cristianismo deveria dominar essas pilares da sociedade, você deveria se preocupar, tá? Porque isso é uma conspiração protestante para dominar o mundo, e isso é exatamente o que Ellen White descreve que aconteceria no fim dos tempos. Por que eles... Tipo, a mulher de 17, a igreja, ela era uma mulher má. E por que eles Sim. querem se basear nela para definir os princípios da igreja? Tipo, eles não levam em consideração que ela era má? Então, você viu que... lembra que na Apocalipse 17, no final, os reis, que são representados também por essas 7 cabeças, eles destroem a mulher, eles matam ela. Sim? No final do Apocalipse 17, diz que a mulher é morta, é queimada, etc.
o que eles acreditam é que hoje a mulher, essa cristã sim queimar essa mulher, está dominando e que eles, os cristãos, são os que vão fazer que essa mulher seja destruída. Muito bem. Esse cara que falou essas coisas se chama David Barton e é um dos principais também. Como se chama? Um dos principais líderes religiosos que espalham essa ideia das 7 montanhas, dominionistas. Vou colocar aqui uma lista de religiosos e políticos. Aqui vão ser líderes religiosos e líderes políticos. Um dos religiosos principais é David Barton. Ok. Quero destacar a educação, que eles tentam introduzir a Bíblia no sistema educacional. Quero destacar também... não, religião aqui é a igreja, não sei qual que falta. Quero destacar a questão do governo, que eles falam que querem colocar líderes políticos justos e até na mídia, tá? Que falta aqui é entretenimento, ele não comentou nada sobre. Muito bem. Eu acho que colocou junto com a mídia aqui. Ele comentou junto com a mídia. As indústrias de arte e entretenimento, ele comentou aqui junto. Tá aqui. Esse aqui é David Barton. Não, esse aqui é o Walnut, desculpa. David Barton é outro que a gente vai ver daqui a pouco. Muito bem. Vamos ver esse parágrafo foi importante. Rossi, poderia ler para nós, por favor, esse parágrafo? Mandato de 7 montanhas. Os evangélicos cristãos brancos nos Estados Unidos continuam sendo um poderoso bloco eleitoral, embora seja um grupo cada vez menor. Na década de 1990, eles representavam cerca de 27% da população total dos Estados Unidos. Agora, eles chegam a cerca de 15%. E essa perda de destaque se provou galvanizante. O pensamento dominicionista está se tornando dominante entre este grupo minoritário, e 7 montanhas é considerado por muitos como um mapa para recuperar o controle do país. A ideia surgiu pela primeira vez em 1975, quando Bill Bright, fundador da Campus Crusade, e Lauren Cunningham, fundadora da Youth with a Mission, tiveram o que eles descrevem como uma relação milagrosa. Ambos tiveram um sonho de Deus. Eles declararam: sua mensagem revelou a necessidade de dominar as 7 montanhas, ou esferas de influência. Desde então, a teologia foi introduzida nos círculos movimentos juvenis e atividades de campanha. O ponto central de seus ensinamentos é que os membros devem construir o reino do céu na terra, e isso começa com a transformação dos Estados Unidos em um Estado cristão. Ok, tudo que heresia para nós, né? Praticamente. Os membros devem construir o reino do céu na terra. O que vocês acham disso? Essa é a terceira tentação que Satanás fez a Jesus. Sim? Um reino terreno. Depois, tornar os Estados Unidos num estado cristão, que é o oposto do plano de Deus para os Estados Unidos. Muito obrigado, Rossi. Bem, vocês veem que o começo está bem pertinho aí da maioria moral e se junta, na verdade, a maioria moral quando começa em 1979.
O movimento encontrou alguma simpatia pela primeira vez sob a presidência de Ronald Reagan. Tudo isso começou primeiro com o presidente Ronald Reagan, que apoiou esses conservadores cristãos. Mais de 7.000 cristãos evangélicos votaram no Ronald Reagan. E ele fez, numa convenção nacional em 1980, uma declaração que falou assim para os cristãos: sei que você não pode me endossar, mas quero que saiba que eu endosso vocês e o que vocês estão fazendo. Então, Reagan apoiou esses movimentos naquela época e ele ganhou o voto evangélico. Perdão, 17.000 evangélicos estavam na convenção. Votaram nele muito mais, claro. Aqui menciona o artigo. Reagan venceu em uma vitória esmagadora, principalmente atribuída a uma maioria moral. E seu governo, desde então, tem sido chamado a estratégia de Deus, depois que os evangélicos foram nomeados como secretário do Interior, cirurgião geral e do Departamento da Educação. Ok. A gente não tem muito tempo, então vou avançar um pouco. Aqui menciona o artigo que os Bush, pai e filho, eles prometeram também coisas para a base eleitoral evangélica, mas não fizeram nada. Mas que o presidente Trump, claramente, ele fez muito por eles. Esse cara que a gente viu hoje, Lance Wallnau, acho que se diz, ele, em 2016, acho, não, antes de 2006, acho que em 2015, quando Trump começou a fazer campanha, ele disse que Trump era um homem escolhido por Deus para levar, enfim, para cumprir seu sonho para a América, para os Estados Unidos. E ele comparou Donald Trump com o rei Ciro, da Pérsia. Se vocês se lembram, o que o rei Ciro fez ao conquistar a Babilônia, ele libertou os judeus do cativeiro. Então ele faz um paralelo de Donald Trump com o rei Ciro, da Pérsia. Aqui diz que esse movimento teve um avivamento no ano 2000 com esse homem aqui, que se chama Lance P. Wallnau, e David Barton, que a gente leu sobre ele faz pouco tempo. Então, eles interpretam que o evangelho chegue a todos os rincões da terra, não somente com pregar, senão com dominar os governos da terra. Tá aqui. Wallnau declarou que Trump tem um som de Ciro sobre ele, uma referência ao antigo rei persa Ciro, apesar de não ser amigo de Israel, derrotou os babilônios e libertou aquela nação. Ciro, portanto, abençoado por Deus, foi abençoado por Deus para fazer seu trabalho. No contexto moderno, a unção de Trump significa que os cristãos evangélicos também podem tornar sua religião livre. Para esse fim, Wallnau se gabou de que seu colega líder, se gabou para David Barton, seu colega líder evangélico, de que ele tinha ovelhas ninja trabalhando como ativistas políticos e membros da equipe da transição presidencial de Donald Trump. Então, daqui que vem o título da Escola Sabatina, Ovelhas Ninja, parte 2. Esse homem, ele tem uma ideia, um plano para conquistar essas 7 montanhas. Vocês sabem a questão, membros da igreja são ovelhas, e por isso tem um pastor, né? Mas ele diz que precisa de ovelhas ninja, que seriam um pouco mais, uma ovelhas que iam fazer uma obra agressiva, né? Tudo uma parábola enquanto evangelho. E ele diz que tinha ovelhas trabalhando com ativistas, como ativistas políticos e membros da equipe da transição presidencial de Donald Trump. Então, isso é o que eles fazem.
o que eles tentam fazer é introduzir pessoas dominionistas que concordem com a visão deles, que se juntem ao movimento deles, introduzir nas esferas, em cada uma das 7 esferas da sociedade, no governo, na mídia, no entretenimento, educação, etc. Eles entenderam que não precisam ter todos os que dominam esses grupos sejam dominionistas. Eles entenderam que se eles têm 3/5 somente de dominionistas em cada uma dessas áreas, nas posições de poder de cada uma dessas áreas, eles já vão conseguir influenciar a opinião da sociedade sobre isso. Olha o que fala esse homem. Estou trabalhando com crentes que chamam de ovelhas ninja. São crentes que são crentes de verdade, mas precisam manter discrição quanto ao seu perfil público. Então, muitas vezes, essas pessoas não falam tão abertamente o que eles estão fazendo, qual é a sua agenda. Então, olha aqui, isso é realmente uma sociedade secreta. E o que queremos fazer é reinstalar uma cultura que honra a Deus e que revive novamente uma moralidade que é essencial para a sobrevivência na América, como uma nação influenciada pelo cristianismo. Ok. Esse cara, David Barton, ele é realmente uma vergonha. Ele se fez passar por historiador e escreveu vários livros sobre a fundação dos Estados Unidos, inventando história. Especialmente, ele atacou a Thomas Jefferson, que eu também falei na última escola sabatina que eu falei, porque Thomas Jefferson, ele era um grande defensor da separação de igreja e Estado. Ele que inventou aquela frase, um muro separando igreja e Estado. E ele disse que Jefferson, na verdade, não acreditava na separação de igreja e Estado, que isso é uma mentira. Ele foi altamente criticado até por historiadores conservadores evangélicos por ele inventar tanto da história da América, mas ele, por causa dessas coisas, ele ganhou poder realmente dentro do Partido Republicano. Ele acabou tendo uma posição e se tornou até o vice-presidente, acho que em 2017, o vice-presidente do Partido Republicano no Texas. Em Texas, um estado terrivelmente conservador. Faz pouco tempo eles passaram uma lei para abolir o aborto em todo o estado, para que não seja legal o aborto. Isso se deve em grande parte a essa influência e a abertura que eles têm a essas ideologias dominionistas. Ok. Muito bem. A gente tem pouco tempo, então eu vou passar a mencionar algumas pessoas que fazem parte, alguns nomes desse grupo de dominionistas que fizeram parte dentro do governo do Donald Trump, tá? Então, eu vou parar de compartilhar aqui, para que vocês possam ver o quadro. E eu vou colocar aqui alguns nomes. Bem, a gente falou então de alguns nomes de líderes religiosos. A gente falou do David Barton, aquele well-known, Lance. Uma dominionista muito forte é Paula White.
Paula White. Ela foi uma assessora direta do presidente Trump. Vocês conseguem ver ela em várias conferências. E ela é uma forte dominionista. Fez orações citando a Bíblia e dizendo que Trump foi escolhido de Deus, enfim, abençoado. Ciro para trazer liberdade aos protestantes, aos evangélicos dos Estados Unidos, enfim. Nós temos o nome de Paula White, que é uma pentecostal muito forte. Tem outros nomes, por exemplo, Ralph Drollinger. Ele é um cara muito importante nisso, porque em 1996 ele fundou o Ministérios do Capitólio. Capitólio é um dos edifícios governamentais dos Estados Unidos, onde se encontra o Congresso, o Senado e a Câmara de Representantes. E ele foi um ex-jogador de basquetebol, mas que se tornou evangelista, e ele usou sua influência para evangelizar e influenciar os políticos, os senadores e deputados no governo dos Estados Unidos. Tá? Tem alguns outros nomes. Kenneth Copeland. Ele é um televangelista, tá? Ele aqueles pastores que têm programas de TV, de rádio, muito famoso, muito poderoso, que também fala muito, apoiou fortemente Donald Trump, abertamente, atacou a mídia, por exemplo, no tempo em que estava aquela investigação do Mueller, para ver se Trump tinha feito colução com a Rússia ou não. Estavam atacando constantemente a mídia por cobrir aquele evento e defendendo Trump, etc. Esse cara aqui, ele sempre está junto com a esposa dele, fazendo palestras, etc. Só uma coisinha, esse Kenneth Copeland Sim. famoso, não sei se algum de vocês lembram, no passado do movimento e tal, quando em 2014, 2015, ele fez uma videochamada ao Papa Francisco. E tiveram enfim, foi uma coisa meio estranha aí. Acho que ele estava tentando fazer uma tentativa de união e fraternidade com a Igreja Católica e tal, mas não deu certo, porque finalmente ele enfim, não foi bom. E o Francisco ficou do lado da esquerda. Naquele tempo a separação e a polaridade não estava como hoje. E lembro que os adventistas, todo mundo ficou, uau, os protestantes estão procurando o Papa e tal. Mas depois Kenneth Copeland ficou dentro da campanha do Trump e tudo o contrário, hoje são inimigos fortes. Legal, Pedro. Não lembrava que era ele que fez isso, mas lembro daquela ocasião, sim. Legal. Porque alguns líderes políticos muito importantes no governo de Trump, o vice-presidente da nação, naquela época, Michael Pence, é um forte dominionista declarado, tá? Ele é evangélico e sempre defendeu abertamente o que ele pensava. Então, não vou falar muito sobre ele. Matthew Whitaker, procurador-geral dos Estados Unidos. Quando, em 2018, com aquele investigação do Mueller, da Rússia, etc., para o Trump demitiu o procurador-geral, que é um dos líderes do poder judiciário, porque não defendeu ele, que era o Jeff Sessions, e ele colocou temporariamente esse cara aqui, que se chama Matthew Whitaker.
Bom, ele é outro dominionista forte. Uma vez ele propôs que seja proibido pessoas que não são religiosas serem nomeadas para o poder judiciário. Então, eu queria que só tenha religiosos no poder judiciário, imagina. Uma pessoa dominionista extremamente arrogante é Ted Cruz, que eu desprezo muito. Ted Cruz. O pai de Ted Cruz se chama Rafael Cruz. Ele é um cubano-americano. E ele foi um dos primeiros em apoiar no governo de Reagan, na campanha do Reagan, a maioria moral. E ele colocou essas ideias dominionistas na mente do Ted Cruz desde que ele é criança. E ele colocou também na cabeça de Ted Cruz que ele foi escolhido por Deus para algo grande. Ted Cruz, ele para quem não sabe, ele é senador nos Estados Unidos pelo Texas, no Congresso dos Estados Unidos pelo Texas, tá? É uma pessoa que desprezada, na verdade, por todos, republicanos e conservadores, porque ele é arrogante demais. Uma pessoa horrível, de fato. Ok, o quarto é Scott Pruitt. Eu já vou terminar, tá? Não vou só estou usando meus 10 minutos de como se fala? De graça. Exatamente. Mas já vou terminar com 40 em ponto, tá bom? Ok. Esse homem foi uma vergonha também, realmente. Ele foi nomeado por Trump para a Agência de Proteção Ambiental. E ele não acredita no aquecimento global. Ele não acredita nisso, no aquecimento global. Ele apoiava muito a exploração da natureza. Foram feitas muitas denúncias contra ele por causa disso. E ele fez outras besteiras. Ele abusou dos recursos do Estado. Ele fez muitas coisas que ele acabou tendo que se demitir por pressão pública. Ele se demitiu porque já era demais o que está fazendo. Mas Trump escolheu essas pessoas, Ted Cruz não, mas escolheu essas pessoas, os três. Tem mais, estou falando só alguns. Por quê? Porque ele fez aquele acordo com os evangélicos, os líderes evangélicos ou unionistas, de colocar no poder aqueles que eles queriam se ele ganhasse a base eleitoral dele, se os evangélicos votassem nele. A propósito, ele era um batista do Sul, que é uma das igrejas mais conservadoras dos Estados Unidos. Bem, e o último que eu quero falar é Ben Carson. Ben Carson, de que igreja é? Conhece ele? Adventista? Ele é adventista, exatamente. Ele esteve no governo de Trump. E como até tinha dito, o grande herói da sua juventude. Sim. Dela. Juventude dela. Exatamente. Foi um cirurgião muito bom, enfim, muito bem sucedido. Fez a primeira, acho, operação de cérebro em criança, uma coisa assim. Enfim, não sei muito sobre ele. Mas ele é um dominionista também. Ben Carson, adventista, é um dominionista. Isso te mostra onde se encontra hoje posicionada a igreja adventista, enquanto essa visão, essa divisão, é igual que as igrejas protestantes. São parte da idolatria do touro Apis. E Ben Carson é uma prova disso, e ele ainda tem posições dentro da igreja adventista. E foi endossado também pela organização por fazer isso. Vou ler uma frase que
uma frase de um discurso que ele falou, orando pelo presidente, né, pelo Donald Trump. Ele disse uma coisa primeiro linda, que diz: a gente sabe que a igreja não tem que dominar o Estado, nem o Estado tem que dominar a igreja. Mas isso não significa que eles não possam trabalhar juntos para promover os princípios divinos. Isso é união da igreja e o Estado, mesmo que seja por influência. Tá bom? Pera, quem falou isso? Ben Carson. Tá bom? Adventista do sétimo dia. E é isso. Vamos encerrar que a gente está fora de tempo. Muito obrigado pela participação de todos. Querido Senhor que estás nos céus, obrigado por esse estudo, essa escola sabatina. Muito obrigado por ter aberto nossos olhos enquanto aos movimentos que estão acontecendo nos Estados Unidos e no mundo, Senhor. Porque esses pregadores protestantes estão indo viajando por todas as partes do mundo para influenciar o pensamento de líderes políticos e pessoas em todas as áreas da sociedade. A gente sabe, Senhor, que aqui no Brasil também está acontecendo isso. É bem conhecido, Senhor, que o governo atual tem fortes líderes dominionistas, até, e que apoiam essas ideias. Que o Senhor possa abrir nossas mentes e corações para entender a profundeza e a gravidade disso, que a gente possa se posicionar corretamente, para não ser parte desses grupos que se ajuntam contra o Senhor, contra a tua obra, senão parte do grupo que trabalha por ti. Que nós possamos ver que isso vai além de discussões políticas, Senhor, que isso é sobre a visão do reino dos céus, que isso é sobre a forma como o Senhor quer que seu povo trabalhe, como o Senhor é, na verdade. Que possa ser com cada um de nossas irmãs e irmãos nessa manhã e que abençoes a Thaís no sermão que vai passar depois. Pedimos em nome de Jesus. Amém.